Olá, engenheiros e arquitetos, bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu te ensino a faturar pelo menos R$ 15.000 por mês através de projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. E hoje eu vou estar falando de dois assuntos muito importantes. O primeiro deles é de quais as formas que eu posso faturar, que eu posso fazer dinheiro, que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso rentabilizar através dos projetos de bombeiro, através desse mundo de proteção e combate a incêndio. Então a gente vai falar desse assunto e nós vamos falar também do quanto eu posso faturar nesse mundo de projetos de bombeiro. Basicamente esses dois assuntos. Nós vamos fazer um bate-papo aí um pouquinho mais aprofundado sobre esses assuntos. Eu espero não levar tanto tempo aí, mas eu gostaria que você me acompanhasse até o final. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um like, me acompanhe na rede social, no meu Instagram também. Vai estar aqui abaixo desse vídeo aí, essas redes sociais aí. Bom, então inicialmente vamos falar de quais as formas de se rentabilizar através de projeto de bombeiro, tá? Bom, as duas formas mais tradicionais aí que as pessoas acham que dá para ganhar dinheiro apenas com essas formas, né? A primeira delas é fazendo projetos de bombeiro, tá? Mas eu vou te mostrar que os projetos de bombeiro são apenas uma pequena fatia desse mundo aí de proteção e combate a incêndio. Então, existem várias outras diversas formas de se ganhar. Tá? As pessoas confundem justamente por não ter conhecimento. Os projetos de bombeiro, na verdade, quando você tem que regularizar uma edificação no bombeiro, você pode fazê-lo de duas formas, a depender da sua edificação, a depender da ocupação, da altura, da carga incêndio ou da área construída, tá? Mas principalmente da área construída, ocupação e altura. Tá? As edificações que vamos falar que são mais simples, elas são regularizadas, isso em todo o Brasil, tá? Elas são regularizadas através de PTS. Alguns estados até podem mudar o nome, mas o conceito é o mesmo, tá? Esse conceito ele vem da legislação do estado de São Paulo. Praticamente todos os estados adotaram a legislação do estado de São Paulo. Eles adotam esses mesmos parâmetros e divergem em algumas coisas em relação à nomenclatura, a área que deve ser protegida por um sistema ou outro, mas em linhas gerais, a legislação ela é uma legislação igual à de São Paulo, tá bom? Inclusive, né, até alguns erros de gramática de português você vê na legislação de São Paulo e vê dos outros estados aí também. É a prova de que realmente não se deve criar nada, né? Se deve copiar aí e seguir os mesmos parâmetros. Até porque os incêndios e saídas de emergência seguem critérios estabelecidos por uma lei muito forte, que é a lei da física. Então, ninguém vai mudar a lei da física de formas que se deve combater o incêndio. Saídas de emergências, elas têm que ser proporcional ao número de pessoas que estão no ambiente. Então, são certas coisas que São Paulo também se baseou em legislação internacional, né? Então, Eurocode, NFPA e outras legislações. Nas NBRs, né? E NBRs também são baseadas em legislações internacionais. Então, dessa forma, a gente tem uma legislação que é muito parecida em todo o Brasil. Então, o que eu estou falando aqui, apesar de muitas vezes de usar nomenclaturas aqui do estado de São Paulo, falar de instruções técnicas, que são as ITs, né? Nos outros estados, talvez não tenhamos instruções técnicas, mas nós temos NTs, que são as normas técnicas. Não muda em nada. Só muda a nomenclatura. De repente, aqui no estado de São Paulo, se exige hidrante quando você tem mais do que 750 metros quadrados. Em alguns outros estados, a partir de 900, a partir de 1.100 metros quadrados. Mas, enfim, a legislação ela é igual em todo o Brasil, né? Todo o estado brasileiro. Porém, a pessoa tem que verificar essas pequenas mudanças aí em relação um estado para o outro. Então, às vezes a pessoa pode estar estranhando, mas ele está falando de IT, ele está falando que tem que ter hidrante quando tiver 750 metros quadrados. O seu estado com certeza adaptou e mudou o nome, mudou a área, mas o conceito é o mesmo. Isso em todo o Brasil, tá bom? Bom, colocado isso, então eu estava falando isso justamente para falar
que nós temos dois conceitos para se regularizar edificações. O primeiro conceito é quando você tem essas edificações que são edificações maiores, com um risco maior, local de reunião de público, quando você tem um material estocado em maior quantidade e alguns materiais de um risco maior, como líquidos inflamáveis e gases inflamáveis, essas edificações elas têm que ser regularizadas através de projeto técnico. Então, o projeto técnico é uma das formas de se rentabilizar através da segurança contra incêndio, tá? Então, a edificação é um prédio residencial, você tem que fazer o projeto baseando-se na legislação de projeto técnico. Você tem que apresentar um projeto técnico para o bombeiro, e esse projeto técnico vai ser aprovado ou não, né? Se for reprovado, você apresenta de novo e apresenta quantas vezes for necessário até aprovar o projeto. Uma vez aprovado esse projeto, aí sim você faz a instalação e solicita a vistoria. Então, o projeto técnico é uma das formas de se rentabilizar. Eles são processos que muitas vezes você cobra um pouco mais caro por esse processo, para tramitar, para fazer o projeto e aprovar ele no bombeiro, e você leva um pouco mais de tempo. Tem muita edificação, né? Uma boa parte das edificações, elas são regularizadas com o primeiro passo sendo um projeto técnico. Aprova-se um projeto e esse projeto vai acompanhar essa edificação para o resto da sua vida, porque foi aprovado com a legislação da época, a não ser que essa edificação sofreu alguma alteração. E aí você tem que fazer um outro projeto técnico. Então você tem, vou dar um exemplo aqui só para a gente entender. Você tem lá uma edificação, foi feito um projeto técnico para a proteção dessa edificação, ela era uma serralheria, uma metalúrgica. A metalúrgica aí, em todos os estados, elas são isentas de sistema de hidrante. Então você tem lá praticamente ferro lá dentro, solda, material para fazer algum outro acabamento, às vezes alguma coisa de vidro. Então essas edificações elas são isentas de hidrante. Então você aprovou lá um galpão de 3.000 metros quadrados, teve que fazer a apresentação de um projeto junto ao bombeiro e aprovou. Essa edificação, depois de 3 anos, essa metalúrgica mudou de lugar. E ali entrou um depósito de madeira, um depósito e comércio de madeira. Comércio para frente e um depósito para o final. Dá para manter o mesmo projeto? Tem lógica em manter o mesmo projeto? Não tem. A própria legislação já te obriga, quando você muda a ocupação com o agravamento do risco, você tem que fazer um novo projeto. E aí você faz um novo projeto, apresenta no bombeiro e aprova esse projeto. Ótimo. Depois de um tempo, esses 3.000 metros quadrados, a pessoa ampliou, fez mezanino, construiu um galpão do lado, passou a ter 6.000 metros quadrados, ainda com madeira. Tá? Aí a legislação passou a exigir alguns sistemas diferentes, passou a exigir compartimentação ou sprinklers, que são os chuveiros automáticos. E aí? Novo projeto para essa edificação. Lá na frente, essa edificação, que são 2 galpões um do lado do outro, foi separado fisicamente, cada um com a estrutura de cobertura apoiado em vigas separadas. Opa, 2 projetos de novo. Então, você vai refazendo ali e vai acompanhando a evolução, cumprindo a legislação da época. Você só pode usar a legislação da época se você não mudou a sua atividade, e você vai evoluindo aí conforme for necessário. Então, essa é uma das formas de se ganhar dinheiro, projeto técnico. Você faz para as edificações maiores. Tá? Agora, para o barzinho da esquina, para a loja de roupa de 150 metros quadrados, de 200 metros quadrados, para o restaurante um restaurante pequeno, que não é um local de reunião de público, mas não tem mais do que 250 pessoas, não precisa apresentação de projeto. Se tiver muita gente, a norma entende que existe um risco, né? Uma danceteria de 300 metros quadrados, dependendo, a maioria dos estados vai obrigar a pessoa a ter um projeto técnico. Agora, se você tem os mesmos 300 metros quadrados para uma loja de calçados, você não precisa ter um projeto técnico. Na verdade, o nome você tem que ter um projeto técnico simplificado. Tá? E esse projeto técnico simplificado, o bombeiro não obriga. Na verdade, você não pode apresentar um projeto para aprovação no bombeiro. Então, você lembra que no projeto técnico, o primeiro passo, como é uma área maior, você apresenta um projeto no bombeiro, aprova esse projeto e após a aprovação, o proprietário faz a instalação das medidas de proteção e combate a incêndio para depois solicitar a vistoria. Como eu estava falando, os projetos técnicos das edificações maiores ou com risco maior, primeiro faz-se o projeto e depois que você faz o projeto, instala
solicita a vistoria, se tiver tudo de acordo, é emitido o seu AVCB, tá? Agora, as edificações menores, você pula esse passo da apresentação do projeto, tá bom? Aqui no estado de São Paulo, antigamente, 750 metros era a área que era necessário projeto ou não, além dos outros critérios que eu falei, altura, né? E ocupação, né? Dependendo da ocupação, mesmo menor precisa. Antigamente era 750 metros quadrados. A questão de 2 anos passou a ser 1.500 metros quadrados, acho que um pouco mais de 2 anos. Passou a ser 1.500 metros quadrados, se você vai apresentar projeto ou não. Claro, levando sempre em consideração a ocupação, altura e o material estocado, que é a carga incêndio. Mas, em regra, 1.500 metros quadrados não se apresenta projeto técnico. Tá? Aí, a gente chama isso, esse tipo de regularização, você regulariza a edificação através de um PTS, que é um projeto técnico simplificado. Pois bem, né, o que seria a regularização através desse projeto técnico simplificado? Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda divide o projeto técnico simplificado, eu divido, né, em 2 grupos, tá? Então eu vou falar desses 2 grupos. Aqui, 750 metros quadrados ainda continua sendo um número ali utilizado para o bombeiro como um número para se mudar as medidas de proteção e combate a incêndio. Aí eu vou te falar e explicar o que é. Até 750 metros quadrados de área construída, os sistemas de proteção para essas edificações são mais simples. Por exemplo, se você tem até 750 metros quadrados, você não precisa instalar hidrantes, você não precisa instalar alarme de incêndio e você não precisa instalar iluminação de emergência. Para alguns casos precisa, né? Principalmente para os locais de reunião de público ou se você tem mais de um pavimento. Mas para a maioria dos casos, você não precisa instalar nem a iluminação de emergência. Ou seja, um comércio com 700 metros quadrados, que é uma área relativamente grande, você não precisa apresentar um projeto no bombeiro e você tem que orientar o proprietário a fazer a instalação dos extintores da maneira correta, da sinalização de emergência e verificar se a saída de emergência está instalada de uma forma correta, tá bom? E aí você pode apresentar até um projeto para esse proprietário ou não, ou simplesmente orientá-lo a fazer essas instalações da maneira correta. Então, agora por outro lado, ainda PTS, mas o PTS maior do que 750 metros e menor do que 1.500 metros quadrados. Praticamente, dependendo da ocupação, tanto faz se a gente tivesse 1.500 ou 3.000 metros quadrados. Os sistemas que serão instalados lá seriam os mesmos. Porém, acima de 1.500 metros quadrados, eu apresento um projeto no bombeiro. E isso, de certa forma, até dá uma tranquilidade para o engenheiro, né, e para o proprietário, porque você vai ter o aval do bombeiro num projeto. Você está terceirizando aí para o bombeiro olhar o seu projeto e verificar se você acertou nas medidas de proteção e combate a incêndio, tá bom? Então você tem lá, mas você tem acima de 1.500, apresenta um projeto, mas você tem lá uma área de 1.300 metros quadrados. Vamos falar uma loja de roupas de 1.300 metros quadrados. Eu tenho que, lógico que a gente sempre é bom consultar, né? Mas grosso modo, a gente tem, além dos extintores, que teria mesmo para edificação pequena, além da sinalização e além dos cuidados com as saídas de emergência, nós temos que instalar alarme de incêndio, iluminação de emergência, alarme, iluminação de emergência e os hidrantes, tá? Aí que entra um pouquinho de complicação, porque você tem que ter noção para saber consultar e saber falar para a pessoa qual o tamanho do reservatório de incêndio, qual o diâmetro da tubulação que ela usa, qual a potência da bomba de incêndio, vazão e pressão. Então aí você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? Mas para os menores do que 1.500 metros quadrados você não precisa. E essa é uma outra forma de você estar rentabilizando, de você ganhar dinheiro. Eu até gravei um vídeo anterior no qual eu explico que eu entendo que a melhor forma de se entrar nesse mundo de projetos de bombeiro é através dos PTS. E através dos PTS você entrar nos projetos simplificados, os menores do que 750 metros. Né? É o projeto técnico simplificado, mas os menores, a categoria que você não precisa de instalar todos os sistemas. Então, a grande maioria das edificações, né, obviamente, são pequenas, são menores do que 750 metros quadrados e podem ser regularizadas através de PTS. Para isso,
para que isso aconteça e você faça da maneira correta, você tem que conhecer de legislação. Cada tipo de ocupação, cada área ocupada, cada detalhe, escada, onde coloca o extintor, onde eu coloco as plaquinhas, que tamanho que tem que ser as saídas, você tem que ter um conhecimento para isso, né? Eu passei minha vida fazendo isso, eu passei a vida estudando e analisando os projetos que os engenheiros apresentam para o bombeiro. E hoje eu estou aqui do outro lado. Sou um engenheiro e aprovo projetos e eu ajudo os engenheiros a entenderem esse mundo e chegarem a esse número aí de pelo menos 15 mil reais por mês com projetos de bombeiro. Mas essas são as duas primeiras formas de se rentabilizar. Uma através de projeto técnico e outra através de projeto técnico simplificado. Então, lembrando que a grande diferença é que uma você apresenta as plantas para o bombeiro e na outra você orienta diretamente o proprietário, tomando cuidado para não errar, porque senão o proprietário vai ficar muito bravo com você, porque se você fizer ele gastar para mais. Ou se você orientar ele de forma errada, fizer ele construir alguma coisa que o bombeiro reprove ele na hora da vistoria. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, falei dessas duas formas aí. Já a terceira forma de se rentabilizar são os pedidos de vistoria, tá? As renovações de AVCB. Na verdade, quando você fala pedido de vistoria, pode ser tanto renovação quanto a primeira vistoria, né? Você fala de estar solicitando uma vistoria. Então, aquela edificação que serviu para a gente de exemplo lá no começo, que era uma edificação de, se eu não me engano, de 3 mil metros quadrados, sei lá, mas vamos botar uma edificação de 3 mil metros quadrados, que eu falei que a pessoa dobrou depois e tal, mas a pessoa tem uma edificação de 3 mil metros quadrados, que é uma metalúrgica, ela aprovou o projeto, e aí ela tem que fazer o pedido de vistoria. Lembrando que são coisas diferentes. A primeira coisa, a pessoa aprova um projeto, instala os equipamentos. E aí ela tem que contratar um profissional para solicitar a vistoria para ela, fazendo o upload de vários documentos no sistema do bombeiro. Então, esse é o segundo passo. Essa é a terceira forma de se ganhar dinheiro, mas é dentro do segundo passo aí nos projetos de bombeiro, porque a pessoa aprovou um projeto, fez a instalação e depois tem que solicitar a vistoria, tá bom? A solicitação de vistoria é uma das formas de se rentabilizar. Também as edificações menores, elas têm que fazer a mesma coisa. As edificações menores, elas também precisam solicitar vistoria. Lembrando que o AVCB, que é o documento fornecido pelo bombeiro, também a gente tem o CLCB, para as edificações de baixo risco, são os CLCBs, tá? Mas lembrando que essas edificações, esses AVCBs ou esses CLCBs, eles têm prazo de validade. Ou seja, a cada tempo, a cada 1 ano para locais de reunião de público, para alguns locais de reunião pública, a cada 3 anos para as edificações de forma geral, ou a cada 5 anos para as edificações de risco baixo, esse AVCB ele vence, independente desse proprietário ter mudado alguma coisa, e a pessoa é obrigada a renovar. Muita gente até não renova no prazo, mas é obrigada a renovar. Não renova porque não tem um engenheiro, não tem um profissional acompanhando aí, cadastrando e atendendo de forma correta essas edificações, tá? Mas se ele tiver alguém acompanhando, certamente ele vai renovar no prazo. Esse cara vai ser um cliente seu para sempre, porque você vai estar prestando um bom serviço para ele. Então essa é outra forma de estar se rentabilizando. Primeira forma, projeto técnico. A segunda forma é o projeto técnico simplificado, que você orienta a pessoa. E, na verdade, quando você orienta, você já acaba vendendo o serviço da vistoria junto. Mas depois de um prazo, esse AVCB vai vencer e você vai ter que pedir de novo a vistoria. Isso sem falar de outras coisas aí que estão muito ligadas à vistoria. Por exemplo, se essa edificação mudou de ocupação e apresentou um novo projeto, é uma nova vistoria. Se ela mudou de layout, se ela for um projeto técnico, você tem que apresentar um novo layout no bombeiro, solicitar vistoria. Se mudou o proprietário e não mudou a ocupação, você tem que regularizar essa mudança, mas aí já é o nosso próximo assunto, tá? Mas praticamente nós fechamos já essas três primeiras formas de se ganhar dinheiro. A próxima forma de se ganhar dinheiro e de se rentabilizar com projetos de bombeiro já seriam os FATs que a gente fala, que é o Formulário de Atendimento Técnico. Toda edificação, principalmente as que têm projetos, na verdade todas, mas mais os projetos se aplicam, elas precisam, quando elas fazem qualquer mudança nessa edificação,
elas têm que informar o bombeiro. O bombeiro tem um projeto original, aí o dono da empresa foi lá e derrubou uma parede e construiu 3 salas. Isso tem que ser informado para o bombeiro. Como que a gente informa o bombeiro dessa mudança? A gente informa através de um FAT, que é o Formulário de Atendimento Técnico. Isso se essa mudança não for tamanha que ela obrigue o proprietário a instalar nova medida de segurança contra incêndio ou que tenha que redimensionar algumas medidas já existentes, tá? Ou outro exemplo, a pessoa ela tinha um tanque de combustível, ela dobrou o tamanho do tanque, mas a proteção continua ainda pela a mesma proteção que tinha antes, por extintores, por exemplo. A quantidade é pequena, ela não precisou implementar nenhuma medida maior, que seria espuma e resfriamento por causa dos líquidos inflamáveis. Ela tem que avisar o bombeiro, ó, eu tinha um tanque, agora eu tenho 2. Ou seja, eu tinha, por exemplo, 10 mil litros, agora eu tenho 20. Os extintores que estavam lá, eu coloquei mais extintores e estou cumprindo a norma. Tem que ser atualizado no bombeiro, tem que mostrar isso para o bombeiro. Inclusive os PTS, porque no PTS tem essa informação, tá? Então, essa é uma outra forma de se rentabilizar. Ah, mudou o nome da empresa, tem que fazer essa mudança através de um formulário. Ou a pessoa, aquela edificação lá de 3 mil metros, que era o nosso exemplo, ela tinha 3 mil metros, o proprietário resolveu fazer um mezanino. Aí construiu mais 500 metros, passou a ter 3.500 metros. Esse mezanino, ele vai ter que ser protegido, vamos falar, por extintores, no nosso exemplo lá de metalúrgica. Mas tem que mostrar para o bombeiro, porque a área tem que bater de bombeiro, prefeitura, CETESB. E essa mudança de área tem que ser apresentada para o bombeiro vai ver se ele protegeu aquela área de forma correta e solta essa liberação, mas posterior a uma vistoria. Então, de novo, ele mexe primeiro no projeto, provavelmente nesse caso, nesse exemplo, através de FAT, e depois ele tem que solicitar a vistoria. Ou seja, rentabilizou ali de novo 2 vezes nesse caso. O FAT, Formulário de Atendimento Técnico, outra forma de se rentabilizar. Agora vamos falar da substituição de projeto. Então, essa metalúrgica, ela teve uma ampliação de área, mas essa ampliação de área obrigou a pessoa a redimensionar as saídas de emergência, por exemplo. Dependendo do caso, a própria norma pede, né? É mais comum substituir o projeto quando você tem sistemas de hidrante. Aqui no exemplo de metalúrgica, a gente não tem hidrante protegendo a edificação. Mas se você tivesse um sistema de hidrantes protegendo a edificação lá embaixo, você fez um mezanino. E nesse mezanino, você teve que colocar um hidrante lá em cima. Você muda o cálculo hidráulico. Claro, para proteger os hidrantes que estão embaixo, você necessita uma bomba de um certo tamanho. Se você construiu para cima, pode ser que sua bomba passou a ser pequena. Por quê? Esse hidrante de cima ele vai exigir uma bomba maior para vencer essa diferença de nível. Tem que refazer o cálculo hidráulico. Muitas vezes você refaz e a própria legislação te obriga a substituir o projeto, porque sua bomba de incêndio ficou pequena, muitas vezes o seu reservatório ficou pequeno, você tem que mudar o reservatório. Bingo! Substituição de projeto, uma nova forma de rentabilizar. E aí existem outras obrigações de se substituir o projeto. Por exemplo, aquele exemplo do líquido inflamável. A pessoa tinha lá 20 mil litros de combustível. 20 mil litros de combustível, a proteção é por extintor. Acima de 20 mil, então a pessoa colocou mais 5 mil litros de combustível próximo. O que acontece? Tem que ter um sistema de espuma e resfriamento para fazer a proteção desses tanques. Opa, substituição de projeto, porque é uma nova medida de proteção e combate a incêndio que não tinha antes. O projeto tem que ser substituído, a pessoa vai ter que instalar um novo sistema. Então, tudo de novo. Apresenta novo projeto, aprova o novo projeto, solicita a vistoria, o bombeiro faz vistoria e a partir daí tem-se um novo AVCB já constando essa nova medida de proteção e combate a incêndio. Substituição de projeto é essa forma aí de se rentabilizar, tá? Fora isso, nós temos ainda o treinamento de brigada de incêndio, que muitos engenheiros de segurança e segurança do trabalho fazem esse treinamento, né? E vivem disso aí também, porque diferente do AVCB que vence a cada 3 anos, a brigada de incêndio é obrigação, no mínimo, uma vez por ano, fazer o treinamento dessa brigada de incêndio. Existe uma forma de se rentabilizar através do treinamento também.
A gente tirando o treinamento, nós temos ainda a instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndio. Então, muita gente começa fazendo projeto, aí monta uma equipe, começa a fazer instalação de extintora, muitas vezes ela mesma, daqui a pouco aparece um projeto, ela contrata um encanador e ela coordena ali a instalação da obra e acaba mexendo com instalação. E a mesma coisa, instalação da obra, o cara substitui o projeto porque teve um ponto a mais de hidrante, tem a parte de instalação. Então aí tem muitos engenheiros, né? E muita gente às vezes nem é engenheiro e atuando na área e acaba contratando um engenheiro para ganhar um salário muito menor e os engenheiros não estão aí atuando nessa área. Então, outra forma de se rentabilizar através da instalação dos equipamentos. Provavelmente eu não falei, é uma outra forma, né? Eu não falei todas as formas, né? É muita coisa. Tem alguns profissionais que eles fazem a inspeção mensal das edificações, ou seja, você pega, na verdade a legislação, ela obriga a todas as edificações, ela tem que ter um nível de inspeção para ver se aqueles equipamentos continuam funcionando, tá? Então tem gente que é especializado em vender isso para as empresas. Então você vai lá num supermercado, por exemplo, o correto é você, uma vez por mês, olhar se a bomba de incêndio está funcionando. Você tem que fazer uma ligação semanal, mas uma vez por mês você faz um teste mais longo, liga o hidrante. Então, a própria norma determina a periodicidade de testes que devem ser feitos no alarme de incêndio, na bomba de incêndio, sistema de iluminação. Adianta você ter 300 mil reais instalado e aquilo não está funcionando quando você precisar? Não adianta. Então, essa é uma outra forma de se rentabilizar com projetos de bombeiro. Tá? Então, basicamente aí a gente bateu esse papo, conversou sobre essas formas de se rentabilizar, mas uma pergunta que com certeza vai surgir: o quanto um profissional consegue ganhar com qualquer uma dessas áreas, tá? O que eu coloco, né, que eu ajudo engenheiros a chegarem a pelo menos 15 mil reais por mês. Você pode ter certeza que é plenamente alcançável esse número que eu coloquei de 15 mil reais por mês. E isso eu estou falando por ter vivido, tá? Eu sei de vários profissionais, eu ajudei alguns profissionais a trabalharem e atuarem nessa área de proteção e combate a incêndio. Conheci gente que começou do zero e hoje faz instalação de equipamentos. E se a gente falar aí de 15 mil reais por mês, a pessoa dá risada, né? Ela ganha muito mais do que isso. Conheço engenheiros que fazem projetos de proteção e combate a incêndio. E ele tem clientes fixos, clientes que são construtoras, clientes que estão sempre procurando o serviço dele, clientes que administram imóveis e ele precisa de AVCB constantemente. Tem clientes que vendem projetos, tem clientes que trabalham com projetos e com vistorias. Clientes, alguns engenheiros que trabalham com projetos e pedidos de vistorias. Tem alguns engenheiros, algumas empresas que se especializaram na inspeção mensal. Então você imagina uma rede de supermercado com 15 supermercados. Imagina um engenheiro sozinho, né? Ele pega esse trabalho de fazer uma inspeção mensal em cada uma dessas lojas, né? Fecha um contrato. E para cada uma dessas lojas, ele emite uma RT por mês e faz um controle, um checklist de se tudo está funcionando. Se não estiver funcionando, ele indica, avisa o proprietário para arrumar e depois volta na loja, vê se algum extintor está descarregado. As empresas precisam desse serviço. Elas correm um risco do seguro não pagar se ela não estiver cumprindo a legislação. E elas nem sabem disso. A maioria das empresas só sabem quando vai um engenheiro e leva uma proposta e explica que isso é obrigatório segundo a legislação e explica que o seguro pode não pagar se essa empresa não tiver cumprindo a legislação. E aí você imagina esse engenheiro que trabalhava ali ganhando 2 mil reais por mês, 3 mil reais por mês. Esses dias eu peguei um engenheiro que trabalhava de Uber. Até vou falar desse caso aí, que é, né, complicado. A gente ter vários profissionais aí desvalorizados e desmotivados e sem perspectiva. E o que esses profissionais estão fazendo? Ainda trabalha de Uber. Esses profissionais estão acomodados. Então você imagina, esse profissional, esse engenheiro, que pega uma rede de mercado, 15 lojas, são redes pequenas e médias de mercado, né? Estou falando de um Carrefour, falando no interior aí tem
Tem mercados que tem 5, 8, 10 lojinhas. Então ele pega aí uma rede com 15 lojas. Quanto que ele vai cobrar? Um salário mínimo por loja para passar uma vez por mês? Num dia ele consegue passar em 3 lojas. Trabalhando uma semana praticamente, ele passa em todas as lojas, pega o carro, sai bem cedo e volta trabalhando aí. Não precisa trabalhar a semana inteira, né? Pode dividir isso aí ao longo do mês, mas trabalha, vamos dizer, 2 dias por semana, fazendo essa inspeção e depois meio-dia preparando o relatório, que já é um relatório que o cara fez um relatório padrão, e fazendo uma RT, que todo mês é uma RT muito parecida, declarando que está tudo ok lá, ou tem que fazer um relatório avisando aí a administração do supermercado que tem que arrumar a bomba de incêndio naquele lugar, que muitas vezes ele mesmo acaba prestando esse serviço aí, arrumando essa bomba de incêndio, terceirizando para outra pessoa. Então, gente, depende de você entrar nesse mundo, de você querer. A legislação de bombeiro, ela é simples, tá escrita, tá aí para qualquer um ler, né? É fácil, não vou falar que é difícil, depende de esforço, não é uma coisa que você vai pegar em uma semana, em um mês, em 2 meses, em um ano, se você não tiver ajuda, você não vai dominar tudo, né? Então não é uma coisa, você tem como fazer, dá para buscar, e é isso aí que eu tô pensando em estar oferecendo, né? Eu tenho o meu método de trabalho que eu criei durante 30 anos de serviço trabalhando no bombeiro, e depois, agora como engenheiro, né? Os meus primeiros projetos, eu não era engenheiro, gente. Há 5 anos que eu saí aí do bombeiro, eu sou engenheiro há 1 ano. E o que eu fiz nesses 4 anos? Eu apliquei o meu conhecimento. Eu adquiri alguns clientes para ser, assim, falar de forma rápida. Então, assim, é um serviço rotineiro. Existe um mundo paralelo de projetos de bombeiro. E eu vejo que a gente tem muita gente aí descontente, ganhando aquém do que merece e acomodada, tá? Então, esse bate-papo nosso é para mostrar isso para vocês, mostrar que existe esse mundo, despertar o interesse e trazer uma palavra de incentivo, né? Mesmo que não for para você, saia do lugar. Se você não está contente, se mexa, se mova. Não precisa ser com um projeto de bombeiro, mas busque algo diferente, busque o conhecimento. Eu falo de projetos de bombeiro porque eu domino, eu sei muito sobre projetos de bombeiro. Então, assim, praticamente toda a legislação aí do estado de São Paulo, e que é cópia no Brasil inteiro, eu domino e aplico ela para ter uma vida diferenciada, poder dar segurança para minha família, assim, ir atrás dos sonhos, fazer um passeio, que coisa mais triste, né? A gente não poder proporcionar o lazer para nossa família, né? Quem está falando aqui, eu já falei isso em alguns vídeos, né? Mas quem está falando aqui é alguém que viveu, alguém que conhece, alguém que esteve nesse mundo por 30 anos, tá? Alguém que está de 5 anos para cá está exercendo essa profissão, e eu tô te afirmando, é possível você mudar de vida. É possível você atingir outros níveis trabalhando com projetos de bombeiro. Projetos de bombeiro é o chavão, né? Você viu que é uma esteira de produtos que tem aí para você oferecer e que as pessoas precisam desses produtos, tá bom? Então, mais uma vez, o meu nome é Hugo Baroni. Eu sou especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei por mais de 20 anos no Corpo de Bombeiros e hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos 15 mil reais por mês com projetos de bombeiro. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.